O segundo capítulo traz mais um conceito que foi absolutamente diferencial e preciso e que eu nunca mais deixei de trazê-lo para o consultório. Eu sempre utilizo esse conceito de tão importante que ele foi para mim, que é exatamente o conceito de medicina 3.0. Ele começa o capítulo falando que um grande ponto cego na medicina é exatamente a compreensão do risco. Isso é uma questão muito filosófica dentro da nossa sociedade moderna, da nossa forma de pensar e de agir. Tem uma curiosidade, uma particularidade sobre o Attia, que ele foi estudar economia e trabalhou na área de economia e da bolsa de valores e, enfim, essa parte bem complexa e bem específica, né, durante alguns anos, quando ele se desiludiu com a medicina. Então é muito interessante você olhar um médico que tem essa complementação das ciências exatas, da matemática e da economia. Assim como na economia e assim como na vida, na verdade, quer dizer, quanto mais a gente consegue enxergar a realidade como que ela é e se adaptar àquilo que ela nos traz, mais próximo da solução e do bem-estar a gente fica. Então ele coloca que, assim como na economia, o risco não é algo a ser evitado a todo custo, simplesmente porque isso é impossível. Nós precisamos, então, entendê-lo, analisá-lo e, então, a partir desses elementos, trabalhar com ele, porque não é possível eliminar 100% os riscos da nossa vida. E essa ilusão nos atrapalha muito, tira muito a nossa energia e tudo que podemos fazer com relação a isso. Tem muitas coisas, muitos problemas que acontecem que vão dando sinais anteriores há bastante tempo e a gente vai ignorando todos eles, tá? Um relacionamento ruim, por exemplo, ele costuma mostrar os seus pontos falhos e seus pontos de atenção ali nas primeiras semanas de relacionamento. Isso vale para relacionamento amoroso, como para uma convivência com um amigo, relações de trabalho, falência de uma empresa ou mesmo uma falência pessoal, né, um endividamento absurdo, ele não nasce do dia para a noite. Muitas condições latentes foram sendo ignoradas ou até foram sendo reforçadas para que a gente chegasse naquela condição de caos. Então, na maioria das vezes, o caos não chega de uma vez, do nada. Ele sempre tem um lastro, uma história, e é nesses sinais que a gente precisa se debruçar para evitar e para conseguir corrigir e diminuindo os riscos ao longo do caminho. Com a medicina não é diferente. Então, se você observar, nunca é um contínuo crescente. Não é que vai acontecendo do mesmo jeito todos os dias, não é assim que a natureza funciona, são picos. De repente uma enchente acontece, de repente uma queimada acontece, de repente uma veia estoura. A emergência acontece de repente. Ele coloca, que também é uma explicação muito didática, que nós tivemos até agora 2 eras da medicina e estamos entrando muito provavelmente, espero, na terceira era. Então a medicina 1.0, a da época de Hipócrates, era muito baseada em chutes e adivinhações por falta de recursos e metodologia para conseguir provar as coisas. Então, obviamente, com essas ferramentas disponíveis, ela errou muita coisa, mas, incrivelmente, acertou muitas outras. A medicina, que ele chama de medicina 2.0, nasce em meados do século XIX, com o advento de novas tecnologias, entre elas, por exemplo, o microscópio, trazendo, acima de tudo, uma nova forma de pensar. Porque, na verdade, quando você consegue virar uma era, quando você consegue modificar a forma de agir das pessoas, você precisa necessariamente passar pela modificação da forma como que elas pensam. Então, você precisa modificar a mentalidade daquela geração, daquela população, daquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu com o processo da transição da medicina 1.0 para 2.0, e é exatamente isso que nós precisamos fazer agora. Geralmente as ferramentas e as tecnologias, elas chegam antes da mudança de mentalidade, para daí quebrar os paradigmas, para daí a gente agir de outra maneira. E isso é muito bom que seja assim, porque nós precisamos ter muita cautela com esses processos, para exatamente reconhecer, analisar e lidar com os riscos da melhor maneira possível. Em 1628 é que foi desenhado ali, basicamente, a metodologia científica, né, o método científico em si. Consiste em observar a realidade, fazer perguntas dos porquês que aquelas coisas acontecem, e levantar hipóteses e correr atrás de meios, ferramentas e testes para validar ou não aquelas hipóteses, e as validadas vão sendo mais desenvolvidas, e as não validadas você busca outras perguntas e outros meios e outros testes, isso não tem fim. E foi esse método maravilhoso que nos trouxe até aqui com tantos avanços. E é muito interessante porque de 1628, que é quando tudo isso começou, até a descoberta da penicilina, que é um grande marco revolucionário no processo do tratamento das doenças de morte rápida, foram 3 séculos. Então, não adianta a gente ter essa pressa toda quando
Às vezes alguns ficam meio agoniados de terem tantas coisas já acontecendo e tantas descobertas, mas ainda não ser ou disponível para todos, ou aceito por tantos médicos, ou vocês como pacientes que ficam às vezes muito agoniados porque vai 3 médicos, 5 médicos e cada um acha uma coisa. Por um lado, mais uma vez, é bom que seja assim. É importante que seja assim, e nós vamos falar sobre isso, mas lembre-se sempre que a medicina não é matemática, ela é biologia, tá? E a biologia não é uma ciência exata como a matemática. Isso é muito importante. Quando descobriu-se a penicilina, isso foi um grande marco, uma revolução imensa, mas, mais uma vez, para a morte rápida. Não tivemos maiores avanços com relação a mortes lentas. Então, ele mostra que o aumento da expectativa de vida está ligado ao controle das doenças infecto-contagiosas, que nós não tivemos muitos avanços nas doenças crônicas do estilo de vida. O que ele conclui com tudo isso? Que nós precisamos, obviamente, de uma nova forma de abordar e de pensar nas doenças crônicas, né, no seu tratamento, e como que a gente vai abordar e conduzir esse processo para que todo mundo possa ter um caminho para a longevidade melhor. Precisamos de uma nova forma de pensar nas doenças crônicas, no seu tratamento, e em como manter a saúde no longo prazo. A ideia é impedir o problema, impedir que o problema se estabeleça, ao invés de esperar que ele se instale para daí tratar com muito menos recurso, muito menos perspectiva de melhora. E aí é muito interessante, eu não vou me aprofundar nisso aqui, que senão a gente estaria de 3, 4 aulas só para falar sobre isso, que de encontro a essas novas buscas, essas novas perguntas, a gente tem o que nós chamamos hoje de medicina de precisão, que está evoluindo muito exatamente o olhar da individualidade de cada um, em que você vai unir a genética, ou seja, você faz o mapeamento genético desse paciente, todas as informações que estão ali impressas no seu DNA, junto com a epigenética, que é a influência do meio, dos agressores, de tudo que esse paciente já viveu, alterando a expressão desses genes, para o bem ou para o mal. Então, quando a gente consegue entender mais precisamente, mais internamente cada paciente, os meios de intervenção vão ser muito mais eficientes. É para lá que estamos caminhando, cada vez mais e melhor. Ele coloca, por exemplo, que esses sensores contínuos de glicose, que a gente já vê com uma certa facilidade hoje em dia, ele acredita que instrumentos desse tipo serão comuns, para que cada um possa medir os seus picos de glicemia, a sua relação com a insulina, porque isso já seria uma forma muito importante de controlar esse nascimento e desenvolvimento da resistência à insulina, que é a porta de entrada para tantas doenças sérias dos 4 cavaleiros. Mas, para que tudo isso funcione e dê certo, ele coloca e deixa bem claro, que eu concordo mais uma vez 100%, é que a medicina 3.0 exigirá mais uma vez uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade na comunidade científica e, obviamente, nos pacientes, mas principalmente em quem cuida. Não adianta a gente ter todas as ferramentas disponíveis se nós não tivermos uma mudança na mentalidade, na abordagem da prática clínica. E ele divide essa mudança de mentalidade em 4 pontos principais. O primeiro ponto é que a prevenção é maior do que o tratamento. A prevenção é mais importante do que o tratamento. A abordagem precisa ser sempre proativa, ao invés de simplesmente reativa. O segundo ponto, é exatamente esse da medicina de precisão, é que cada paciente é único. Não tem ninguém igual a você nesse mundo. Ele cita alguns problemas da medicina baseada em evidência, então ele acha que a medicina 3.0, para fazer tudo que ela tem capacidade e potencial de fazer, ela precisa sair de uma medicina baseada em evidências para uma medicina influenciada por evidências. Exatamente por isso, porque quando eu pego os estudos randomizados, duplos cegos, enfim, eu estou isolando populações e isolando uma série de particularidades que quando eu vou para o indivíduo eu não consigo validar. Então eu preciso sim dos estudos, eu preciso ser cada vez mais específica, mais precisa, mais individual nessa abordagem. Então eu vou ter que unir o melhor dos 2 mundos, mais uma vez, para variar. Ninguém diz que ia ser fácil. O terceiro ponto que ele coloca é exatamente o que nós já falamos também, a revisão da postura em relação ao risco. Não tem como eliminar 100% o risco, então eu preciso incluir no olhar do meu processo uma análise honesta, né, lembrar que ele está lá, analisar o risco, aceitá-lo e considerar, inclusive em alguns casos, a possibilidade de não se fazer nada. E isso é muito, muito, muito difícil para a medicina 2.0 atual. O quarto ponto, e é por isso que tudo isso é muito sensível e tão delicado, é que fala exatamente sobre o foco ser maior na qualidade de vida e não necessariamente o prolongamento da vida sem qualidade. Isso é uma discussão muito filosófica, né, e ética muito profunda, que também não é, obviamente, a minha intenção entrar aqui, mas é sempre bom a gente pensar. Como toda mudança de processos e de paradigmas, isso mexe com muitas coisas, com muitas questões econômicas, éticas, legais, políticas. Então, as bases da medicina 3.0, elas não atendem às diretrizes atuais, né, das indústrias de medicação e da indústria médica como um todo. A medicina que está muito acostumada há alguns séculos
a lidar com doenças e não com saúde, com prevenção, a lidar com estilo de vida, a cuidar da pessoa muitos anos antes das coisas acontecerem. E ele faz um alerta muito importante com relação a essa transição e essa necessidade de mudança de mentalidade, porque todas as bases da medicina 3.0 estão pautadas em outros elementos que não atendem os interesses imediatos nem da indústria médica, nem da indústria farmacêutica. E presta atenção, isso não é crítica rasa, né? Isso é o que é. Mais uma vez, a gente está olhando para a realidade, boa parte dos recursos financeiros, eles são destinados para o tratamento das doenças e não para a prevenção delas. Isso é uma outra mudança de paradigma, de mentalidade, mais uma vez, que precisa ser trabalhada para que nós possamos atingir os objetivos da medicina 3.0. E aí sim, finalmente, conseguir conquistar mais longevidade, pensando em melhor qualidade de vida com mais tempo de vida. Quando a gente lembra que quase todo o dinheiro, quase todo o recurso financeiro está focado no tratamento das doenças e não na prevenção, nós precisamos nos lembrar que quando eu falo prevenção, eu estou falando da prevenção do sofrimento humano. Isso é muito importante, isso é muito profundo, isso é muito sério, isso é um motivo suficiente para que nós possamos brigar por isso com todas as armas que nós tivermos. A ideia aqui é trocar a lente, né? Quando a gente fala da necessidade de uma mudança de paradigma, de uma mudança de mentalidade, nós estamos falando que nós precisamos trocar a lente, os óculos que nós utilizamos neste momento, para uma que enxergue mais longe e que consiga olhar para trás para trazer todos esses elementos para o agora e para as transformações que nós estamos precisando. Para fechar esse capítulo, é muito interessante que ele te faz um alerta, ele nos faz um alerta, né? Que, obviamente, a medicina 3.0 ela vai exigir muito mais de você, de mim, de todos nós. Mas vai exigir cada vez mais de você uma postura proativa, uma autonomia maior sobre o seu caso, o seu quebra-cabeça, as suas perspectivas para onde que você está indo. Uma postura proativa e nunca passiva. Na medicina 3.0, você vai se tornar o capitão do seu navio.